Assim como foi no tempo do dilúvio, assim será também na vinda do Filho do Homem. Todas as calamidades, todas as desobediências que o povo praticava naquele tempo, vai se repetir. O Senhor Jesus falou que assim como foi lá, será agora. Assim como eles adoravam vários deuses, fazendo que é mal aos olhos de Deus, hoje é a mesma coisa. Hoje eles fazem as mesmas coisas. A idolatria, a adoração de outros deuses além do Pai, é o pecado dos antediluvianos, desobedecer à lei de Deus. Se não desobedecia às leis estabelecidas por Deus. Sodoma também caiu por causa do politeísmo, adoração a mais de um Deus. Quando eles começaram a adorar, e aí começaram a cair maldição, eles começaram a servir outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, e cai. A Babilônia antiga, no tempo de Nabucodonosor, aquele povo também era idólatra. Eles tinham mais de um Deus, eles tinham vários deuses. E a igreja da profecia, que nós chamamos adventista, que surgiu em 1844, é uma igreja profética, ela vai no mesmo caminho que foram os antediluvianos, o povo de Sodoma, e também lá em Babilônia. A igreja ela ensina a adorar mais de um Deus. A partir do momento que começou a adorar mais de um Deus, pode esperar a maldição, os frutos da desobediência. Então lá em Êxodo 20, verso 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Hoje o pecado desse povo é negar o primeiro mandamento. Para uma pessoa ser um membro da igreja, a primeira coisa que ela tem que fazer, negar o primeiro mandamento. A pessoa tem que colocar mais deuses além do Pai. Por quê? Porque é o mesmo pecado dos antediluvianos. Assim como o povo antediluviano adorava vários deuses, é essa a tendência do povo hoje. E o Senhor Jesus profetizou isso. Assim como foi nos tempos do dilúvio, assim será hoje. É mais do que grave pecado, porque hoje o povo tem luz sobre o que aconteceu no passado. Então os pecados dos ímpios hoje é muito mais grave do que o pecado dos ímpios lá do tempo do dilúvio. Porque os antediluvianos não tinham exemplos de outros que vieram antes dele como aquela nação. Então eles adoravam ali, sabiam que era errado, mas não viu o resultado que aconteceu com outros. E nós não, nós temos a luz além de nós ter mais luz do que eles, nós vimos o que resultou com aquele povo. Foi um desastre. A primeira coisa que uma pessoa precisa para ser batizada numa igreja hoje, especialmente a adventista, da Reforma e da Igreja Grande, é negar o primeiro mandamento. Se você chegou lá no princípio de fé, e você fez o princípio de fé, se você não negar o primeiro mandamento ali, não faz parte da igreja de Deus. Eles perguntam se crê apenas num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que os três são coeternos. Aí as pessoas têm que falar sim. Se a pessoa falar assim, não, eu acredito no primeiro mandamento, que diz para não ter outros deuses além do Pai. Pronto, você já é barrado ali mesmo.
tem que negar o primeiro mandamento. Essa pergunta ela é só para testar a pessoa para negar o primeiro mandamento. Só quem crê que existe um único Deus e crê no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, pode ser um cristão verdadeiro. Se a pessoa não crê que o Pai é o único Deus, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, se a pessoa não crê assim, ela não é cristã.